Bom, eu vou começar apresentando a minha tela aqui. Aliás, eu vou começar com algo que eu ouvi essa semana e eu acho bem pertinente até para a gente começar com uma reflexão, né? Fé e otimismo, para você ter fé e otimismo, você não precisa ser um bobão. É saber que nem tudo na nossa vida vai dar certo, que a gente vai ter um monte de problema, só que a gente tem um ser supremo, que é o nosso Deus, que sempre nos ajuda. Quando a gente tem saúde, a gente tem vários problemas para resolver, mas quando a gente está com alguma doença, a gente só tem um problema para resolver. Todos os outros problemas perdem a importância e a força. Bom, a Carans Estofados, ela foi fundada em 1999, no Paraná, uma empresa familiar, e a busca deles é não só conforto, mas aliado à elegância, ao design e à durabilidade. O grande know-how da Carans é atender realmente projetos personalizados, né? E com essa parceria com a Madeira Vendas, tornar cada vez mais próxima essa relação entre indústria, representante e consultores, porque afinal de contas, nada seria possível se não fosse o trabalho de vocês. Então é para isso que eu também estou dedicando meu tempo cada vez mais em trazer conhecimento, conteúdos que sejam relevantes para que vocês possam ter certamente mais eficiência no mercado, né? Dentre os produtos que possuímos na Carans, né, são sofás, poltronas, camas, chaises longas, puffs. Os materiais que a gente utiliza, a gente sempre busca trazer os melhores do mercado dentro de uma perspectiva de valor agregado, porque assim a gente pode atender sim o alto luxo, mas também a gente pode trazer algo com um valor percebido melhor. Então a gente tem sim dentro do portfólio da Carans uma variação grande, né? Tanto em questão de conforto, nos blends de espumas que a gente trabalha, a madeira que a gente trabalha, a mistura de elementos dentro de um estofado, acho que é o que torna ele único e especial. Então hoje, se a gente for falar de padronização, a gente está falando de uma linha de mercadoria mais baixa, que é em grande escala, em que eles utilizam as mesmas densidades de espuma para todos os estofados, as mesmas estruturas para todos os estofados. E quando a gente vai para um material premium, que a gente fala, é justamente isso, é trazer essa mistura de elementos para que o sofá se torne único, para que ele não seja um produto idêntico a todos os demais. E o serviço personalizado que a gente oferece na Carans, como eu já mencionei em algumas lojas, é realmente a fabricação sob medida, é atender definitivamente a necessidade do cliente de vocês. Então, por exemplo, eu tenho um modelo Hassan dentro da minha loja, e o modelo Hassan, na tabela de preços, ele só existe como living, mas é possível fazer ele com chaise? É possível fazer ele com chaise. É possível fazer ele com canto? É possível fazer ele com canto. Então são infinitas as possibilidades. Você pode fazer peça inteira, você pode fazer bipartido. Então dentro do nosso portfólio, qualquer item que vocês tenham, exceto os de níveis de execução muito mais elaborados, como por exemplo um sofá curvo orgânico, todos os outros eles têm a possibilidade de mexer em medida, tá? Então, esse é um grande diferencial da Carans que a gente procura trazer para vocês, para que vocês possam atender no cerne do problema do cliente de vocês. Então, é entender a necessidade do cliente e aí trazer para ele, através de questionamento, de saber de verdade qual é a real necessidade dele, para que vocês possam trazer realmente a cura para aquela dor dele. A nossa linha ela é focada em lojas de móveis de alto padrão. Os nossos clientes são os designers de interiores, arquitetos, consumidores que buscam soluções personalizadas com design e funcionalidade. Então, por que design e funcionalidade?
porque a gente quer que os nossos produtos, que eles não sejam só confortáveis e bonitos, que eles tenham uma função. Ah, Everaldo, mas a função de um estofado é sentar. Tudo bem, mas qual é o nível de conforto que atende aquele cliente? Qual é a profundidade do estofado, da chaise dele, que vai atender a necessidade dele? Qual é a largura do estofado? O estofado vai entrar no elevador para fazer a entrega, para que o cliente tenha uma experiência incrível. O estofado vai durar o tempo que o cliente quer. Então, isso a gente traz para a funcionalidade. E aí que a gente entra, né? Em conjunto com vocês, consultores das lojas. Consultores, por quê que eu falo consultor e não vendedor? Não que vendedor seja ruim esse nome, mas que vendedor é aquele que vende. E vender, você não precisa tratar de nenhum problema do cliente. Você só precisa falar preço e o que tem naquele produto e vender. Consultoria é quando vocês realmente, como eu disse no início, vão no cerne do problema do cliente. E questionam e perguntam, porque muitas vezes o cliente ele entra na loja dizendo que ele sabe o que ele quer. Mas com a expertise que vocês têm e as habilidades adquiridas, é importante que vocês perguntem, questionem, porque às vezes com esse questionamento vai muito além de um único estofado à venda, né? Porque aí você sabe o que é que está preocupando aquele cliente. Buscando trazer para ela um investimento correto, um investimento em que realmente ela vai sair dali realizada. Não é, realizamos um sonho, mas que sonho que você está realizando? Né? Um sonho é muito vago, porque às vezes a pessoa tem o sonho de ter um sofá de alto padrão, tudo bem, mas vai muito além de ter um sofá de alto padrão. Qual é o tipo de sofá que vai atendê-la? Ela sabe que para aquele sofá precisa de um tapete? Ela tem esse tapete? Como é que está o tapete dela? A medida do tapete vai servir? Quando a gente está interessado pelo cliente, sem dúvida alguma, a gente vai trazer uma solução eficaz, funcional e que o investimento seja de acordo com a necessidade do cliente. Não é fazer ele gastar muito, não é ter dó do dinheiro dele, é realmente entregar um produto com valor percebido e muito mais do que produto, um serviço. Política para medidas especiais. Para facilitar a vida de vocês, depois eu vou compartilhar com vocês esse material. Por exemplo, a política para medidas especiais de medidas menores do que as existentes. Eu tenho lá um sofá com 2,60 metros e o meu cliente disse que na casa dele só cabe com 2,5 metros. Pode pegar o preço do de 2,60 e seguir com o pedido do teu cliente, sem nem precisar questionar. Everaldo, pode? Claro que olhando na tabela vai ter alguns pouquíssimos produtos em que vai estar dizendo lá, não faz medida especial. Medidas maiores do que a maior existente. Vamos dizer que a gente tem a medida maior do sofá é 2,60. E aí eu quero ele com 3 metros, né? Logo abaixo vai ter uma regrinha de como é feito o cálculo de medida especial com regra de 3. Sofá é com 3 metros, fez a regra de 3, está tudo certo. Precisa ser bipartido, adiciona 10% e faz 2 módulos de 1,5 metro desse sofá. Everaldo, e esse sofá de 2,60? O que eu tenho na tabela é só de 2,60 metros, peça inteira. Eu posso fazer ele bipartido? Pode acrescentar os 10% e fazer ele bipartido também, tá? E no caso de um tecido fornecido, a gente sempre trabalha com o preço do G0 e aplica um desconto de 5%. E se a loja de vocês ainda não tem um parceiro para fornecer tecido e couro, é bem importante. Everaldo, eu tenho uma poltrona aqui em Moroni. A poltrona Moroni eu posso fazer no couro? Pode. Aqui está o exemplo de cálculo peças personalizadas, no caso a regra de 3, como eu disse. Então lá, se um sofá de 2 metros custa R$3.000 e o cliente deseja com 2,5 metros, regra de 3 é R$3.000 dividido por 2 metros, que é a medida existente, que vai dar R$1.500 o metro. Vai multiplicar por 2,50
que a gente vai chegar no valor de 3.750 para a peça inteira. Caso precise ser bipartida, aí vem aquela regra de adicionar os 10%, e aí o sofá vai para R$ 4.125. Os materiais e a sustentabilidade na produção Carans. Eu até postei esses dias no meu Instagram, falando sobre sustentabilidade, ecologicamente correto. O que é sustentável? Todo produto que é obtido através de materiais de fonte renovável. Ou seja, quando vocês estiverem oferecendo um produto de qualidade e durável para o cliente de vocês, ele é sim um material, um produto sustentável, né? Então hoje dentro de um estofado você pode encontrar MDF, pinos, eucalipto, OSB e multilaminados, todos certificados. O que significa isso? Eu não preciso pegar um estofado e fazer ele inteiro de eucalipto. Não tem a menor necessidade. E essa mistura de elementos dentro do estofado o torna ainda mais sustentável. Então, isso é foco em sustentabilidade. Claro, respeitando um processo construtivo em que o produto ele fique robusto e ele atenda a todas as necessidades, né? Quando a gente fala em conforto e design, a gente utiliza blends de espuma. Por quê? Porque eu faço várias camadas de espumas com várias densidades para alcançar um nível de conforto desejado. Então, Everaldo, qual é o principal? D28 Soft é o que vocês mais vão ouvir falar, principalmente dos consumidores que vão entrar na loja. Porém, não é justo que a gente diga isso para o cliente, né? Quando o cliente quiser uma informação mais precisa, é melhor que ele escolha o produto e aí a gente estude sobre aquele produto e ofereça para ele realmente um checklist do que existe naquele estofado. E na grande maioria dos produtos Carans, esse checklist existe dentro do catálogo, né? Então, assim, esse blend serve para quê? Primeiro que a gente coloca uma camada de sustentação, a camada do meio é que vai dar origem ao conforto, aí a camada superior, que é a de hiperconforto ou de conforto, que a gente diz, não está só destinado ao conforto do produto, mas sim também ao design. Ou seja, se o produto tem mais curva, a gente precisa colocar uma manta mais macia. Se ele é um sofá mais reto, a gente já vai para uma espuma um pouco mais densa, né? Então, isso que eu falo da camada de conforto traz a ergonomia, o design para o produto. Os acabamentos que a gente tem, detalhes, a gente tem, né, metálicas com pintura em laca, detalhes em recouro e couro. O que é isso? Às vezes tem um detalhe numa mesa de um estofado, às vezes tem um detalhe na estrutura de uma poltrona, uma base giratória. É aí que a gente aplica esses detalhes no caso, onde você vai encontrar os acabamentos naquela amostrinha de acabamentos Carans. Personalização e composição de tecidos. Quando a gente fala de combinação de tecido, que é o composê, é sempre cobrado o valor da média. Então, utilizou um tecido do G0 e um tecido do G5. Vai somar o valor dessas duas faixas de preço e dividir por 2. Quando o tecido é fornecido, sempre vai utilizar o G0 e aplicar um desconto de 5% sobre. E a metragem é encontrada logo ao lado das medidas do produto. Então você vai lá, tem a descrição do produto, logo ao lado as medidas e logo ao lado quantos metros de tecido vai cada módulo, se for por módulos, e no sofá inteiro, se o caso for do sofá peça inteira. Qualquer tecido da Carans também pode ser comercializado pelos nossos parceiros. Porque às vezes o cliente vem aí e compra um sofá da Carans e quer comprar poltrona de outro fornecedor, mas gostou do tecido e queria fazer o conjunto. Vocês vão encontrar sempre os valores numa lista de tecidos em linha que a gente sempre manda via e-mail, que eu vou disponibilizar junto com esse material aqui também para vocês. Inclusive essa listagem de tecidos em linha, que é onde vocês vão encontrar o preço de cada faixa de tecido. Então tem lá G0, G1, G2, G3, G4, tem as referências dos tecidos logo abaixo e em cima vocês vão encontrar o valor do metro de cada tecido daquele. Mas é sempre importante confirmar conosco
se nós temos em casa a metragem suficiente para atendê-los. Então, assim, preciso de 30 metros, é meio rolo de tecido, então eu não tenho estoque de vários rolos de tecido. Hoje, qualquer indústria de estofado tem lá seus 2, 3 rolos dos tecidos de curva A de vendas. Então, é sempre importante questionar, Everaldo, nós temos 20 metros do tecido tal para atender um cliente, aí eu vou consultar a indústria, ou o pessoal aqui do escritório vai consultar a indústria, e aí a gente vai te dizer, tem sim, pode passar o pedido. Ou, no pior cenário, vai demorar 15 dias para chegar esse tecido, e aí tudo bem, a gente, se for urgente, é melhor encontrar outra alternativa, e se não for, aí comenta com o consumidor para ele aguardar. Bom, aqui um resumo aí para que a gente tenha mais e mais sucesso nessa nossa parceria. A gente sempre preza pela proximidade com os consultores, né, para que a gente possa oferecer soluções e que vocês superem as expectativas do consumidor final, bem como esse treinamento visa exatamente isso, que vocês se tornem experts cada vez mais essa proximidade. Dominar as regras de medidas especiais, conhecer sobre os materiais, né, e os produtos disponíveis principalmente, facilita demais a venda e torna mais eficiente. Uma dica que eu sempre dou em todas as lojas que eu faço treinamento é domine o que está dentro da loja. Se você dominar aqueles produtos que estão dentro da loja e souber falar sobre eles com propriedade, com autoridade, você já convence o cliente do quanto você está preparado para atender a necessidade dele. É muito importante que vocês sempre estejam atualizando os mostruários aí dentro das lojas, né? Porque, de fato, a gente não consegue, muitas vezes, em tempo hábil, pegar um mostruário dentro da loja nas minhas visitas e fazer essa atualização. Algumas dicas para atendimento ao cliente, né? Olhem para os produtos, olhem para o portfólio de tecidos da Carans, porque muitas vezes o que pode acontecer? Vocês olham o tecido de um outro fornecedor, de uma linha talvez intermediária, mais baixa, e aquele tecido nunca foi feito nenhum teste pela Carans nos produtos Carans. E de repente aquele tecido impossibilita um bom acabamento, um alinhamento do produto. Então, se vai pegar tecido de outro fornecedor para mandar para a Carans, olha na linha da Carans e vê se tem alguma trama parecida com essa que o cliente quer, se tem algum veludo parecido, né? O cliente escolheu um suede. Olha no portfólio da Carans, tem algum suede? Não, não tem. Poxa, então a Carans acho que não está mais fazendo porque não dá um acabamento bom para o nível de produto que a Carans está trabalhando. Poxa, então eu vou avisar o cliente, vamos para um veludo que é mais composto, que é mais grosso. Nada supera uma pessoa interessada em prevenir problemas. Responder rápido, registrar as conversas com o cliente. Eu sempre digo que isso é muito importante. Nem que seja no Word, no Excel, registra tudo, coloca o nome do teu cliente ali. O teu cliente é teu. Tudo começa a melhorar quando a gente para de encontrar culpados. Eu já fui um que sempre achava que o problema era o lojista, o problema era os vendedores, o problema era a fábrica, e eu sempre estava certo. A partir do momento que eu comecei a olhar que eu poderia melhorar o meu fluxo de trabalho, melhorar o meu conhecimento, me tornar autoridade no que eu falo e no que eu faço, nenhum preço vence um consultor interessado, né? Depois de cada venda, você se dedicou ao máximo e fez o teu melhor para que ele fizesse uma boa escolha. Agradecer a confiança e a oportunidade de você mostrar o teu trabalho e parabéns pela sua compra, porque você fez certamente a melhor escolha. Temos uma identidade que é de consultor e a gente precisa valorizar isso, porque isso transmite segurança, transmite credibilidade. Eu vou compartilhar esse material com vocês para que vocês possam estudar novamente. A gente acaba esquecendo, a gente não consegue lembrar de tudo. Eu tentei ser o mais breve possível aqui para vocês. A gente tem aqui o nosso canal de atendimento, que é o meu WhatsApp para orçamento e dúvidas sobre produtos. Mas quando vocês quiserem um atendimento mais ágil, entra nesse WhatsApp do nosso boot
que é o atendimento virtual, para agilizar a vida de vocês, porque eu às vezes estou na estrada e nem sempre eu vou conseguir resolver o problema de vocês. Orçamento, dúvida sobre o produto? Se for urgente, me liga. Se for urgente, o cliente está na loja, precisa agora, me liga. Não atendi, liga aqui no escritório também. E qual é o objetivo do nosso atendimento virtual? É agilizar e padronizar o suporte, né? Como assistência, previsão de embarque, questões financeiras, dúvidas, alterações, até emissão de pedido. Quando quiser fazer um pedido rápido ali também tem essa possibilidade. Por que a gente fez isso? Porque são padrões que são seguidos para a abertura de qualquer ocorrência dessas aí mencionadas. Então, independente se é um ser humano ou robô, ele vai te fazer as mesmas perguntas, só que o robô é imediato. E uma pessoa, para ir respondendo essas questões para vocês, vai levar um tempo, existe um delay, porque a pessoa está ou passando pedido, ou está fazendo um orçamento para outro cliente, ou está atendendo uma ligação e não vai te responder de imediato. Então, experimenta a ferramenta, compartilha a experiência de vocês, é muito importante, a gente é um copo vazio aqui, a gente sempre quer estar evoluindo, melhorando e prestando o melhor serviço para vocês e otimizar os nossos processos para a gente também se tornar mais eficiente, tá? Falando em assistência, só para a gente finalizar aqui, como eu mencionei no início do nosso treinamento, pessoal, nunca vai deixar de existir problema. Todo ser humano saudável tem vários problemas. Então, não se assustem, não se espantem quando o cliente chegar até vocês com um problema e extremamente bravo, extremamente chateado, porque ele tem todo o direito de estar assim. Mas cabe a nós, profissionais, trazer ele para o eixo novamente. O eixo é o quê? Entender que sim, existe um problema, mas que também existe um profissional, que é você, consultor, preparado para resolver o problema, que tem por trás uma loja responsável e com nome a zelar, com credibilidade no mercado, que vai te ajudar a resolver o problema, e que depois da loja vem um representante comprometido, um escritório de representação dedicado a resolver problemas, e por trás do representante uma indústria que respeita qualquer tipo de problema. O cliente, ele pode nem sempre estar com a razão, mas a gente precisa sim dar atenção para o problema, porque às vezes metade do problema ele é resolvido quando você dá atenção para o problema.